Nessa semana estudaremos alguns conceitos teológicos relacionados à Terra Prometida, para aprendermos como devemos aguardar o cumprimento da promessa de um céu e de uma nova terra, após a volta de Jesus Cristo. Esses conceitos teológicos serão muito interessantes, vão encher a você e a mim de esperança na segunda vinda de Cristo, no momento em que Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Aqui na parte de domingo, vamos então para a nossa primeira pergunta. Leia Gênesis 2, verso 15 e capítulo 3, 17 a 24. Quais foram as consequências da queda em relação à duração da vida do primeiro casal? Qual foi a resposta que eu coloquei aqui? Eu vou ler também para você alguns textos a mais. Quando lemos esses textos, nós percebemos que a duração da vida foi reduzindo progressivamente porque a imortalidade era condicional. Os nossos primeiros pais foram criados como candidatos à imortalidade. Ou seja, a imortalidade era condicional. Era condicional a quê? A eles permanecerem ligados a Deus, que é a fonte de vida. E para que eles permanecessem ligados a Deus, era fundamental não pecarem, não serem transgressores, estarem de acordo com a lei de Deus. E quando lemos Gênesis 2, 16 e 17, vemos que Deus havia dado uma lei muito específica: não comer do fruto de uma árvore que havia sido proibida a eles. Então, Adão e Eva passaram a ser mortais porque a imortalidade era condicional. Isso deveria levar muitos cristãos sinceros a refletirem sobre a doutrina da imortalidade da alma. Quando eles alegam que na morte morre o corpo físico, mas não a alma, isso não condiz com aquilo que o texto bíblico diz. Só para você ter uma ideia, em Gênesis 3,19, você não vê Deus prometendo para Adão, logo após a morte deste, você não vê Deus prometendo para ele o céu, o inferno ou um lugar intermediário. Até porque a ida ao céu ou ao lago de fogo será no momento do juízo final, para todos os seres humanos que não se arrependerem, obviamente. Mas você vê em Gênesis 3,19 algo muito claro. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Esse texto não dá margem para uma imortalidade sem Deus, para uma imortalidade natural e sem que a pessoa coma da árvore da vida. Então isso aqui seria bom você explorar um pouquinho na sua classe, recordando de Apocalipse 22:2. Se o ser humano voltará a comer da árvore da vida, isso significa que para ele continuar imortal, além de estar ligado a Deus, ele precisa da árvore da vida. Então, não precisaria usar da árvore da vida se o ser humano tivesse uma alma imortal dentro dele. Então, a doutrina da imortalidade natural da alma realmente ela não faz sentido do ponto de vista do texto bíblico. Outra coisa que nós temos aqui em mente, temos que ter em mente no estudo aqui de domingo, é que Adão e Eva, eles conheceram o Criador em um lugar que supria todas as necessidades deles. Eles tinham todas as necessidades supridas no Jardim do Éden. E além disso, o Éden era um centro de aprendizagem. Pois ao estarem no Éden contemplando toda a beleza daquele lugar, toda a ordem, toda a harmonia, eles aprendiam sobre a beleza, o amor e o cuidado de Deus. Então o Éden era um centro de aprendizagem. Porém, obviamente que ao eles pecarem, eles, além de se afastarem de Deus, tiveram de sair daquele centro de aprendizagem. Em Gênesis 3, 22 a 24, vemos que eles foram expulsos do Jardim do Éden para que não mais tivessem acesso à árvore da vida, a fim de que eles não fossem pecadores e mortais. Deixaram de ser imortais, portanto, porque a imortalidade era condicional. Então isso aqui que eu gostaria de destacar para você, essa primeira pergunta aqui,
da parte de domingo. Na segunda pergunta da parte de domingo, vamos fazer aqui uma ligação agora entre o Éden e a Terra Prometida. Na pergunta 2 tem o seguinte: como os patriarcas entendiam a promessa da Terra Prometida? E aí a lição pede para lermos alguns textos, e aí depois vem uma outra pergunta. O que significa para nós viver como herdeiros das promessas de Deus? Aqui eu vou colocar para nós cristãos, não é? Viver como herdeiros das promessas de Deus? Bom, quando eu li esses textos, eu escrevi a seguinte resposta, e aí eu vou dar alguns textos complementares aqui para você. Qual resposta eu coloquei aqui? Como que os patriarcas entendiam a promessa da Terra Prometida? Como um presente gracioso de Deus e parte da aliança. E o que significa para nós cristãos viver como herdeiros das promessas? Aqui é a segunda parte da resposta. Nós cristãos somos herdeiros espirituais dessa promessa, da Canaã celestial e da nova terra. Eu coloquei como textos complementares para você reforçar essa resposta Gálatas 3, 26 a 29 e Gálatas 4, 26 a 28. Anote esses textos porque eles vão ajudar você a reforçar a resposta para a pergunta de número 2. Por quê? Vou explicar para você. A terra, ela pertencia a Deus, assim como o jardim do Éden pertencia a Deus. Vamos fazer aqui o paralelo, né, entre o Éden e a terra de Canaã. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Deus deu de presente por sua graça, e Israel também não fez nada para merecer a terra prometida. Leia, por exemplo, Deuteronômio 9, versos 13 e 4. E aqui está um detalhe, um paralelo para você e para mim, cristãos na atualidade. Se Adão e Eva, se Israel, o povo de Israel receberam esses presentes somente pela graça de Deus, com você e comigo não será diferente. Nós receberemos a terra prometida, o novo céu e a nova terra, unicamente pela graça de Deus, não é pelos nossos méritos. Então você precisa ter isso em mente. Se a graça de Deus, o dom gracioso de Deus, possibilitou o Éden para os primeiros pais e a terra prometida para os israelitas, ao herdarmos o novo céu e a nova terra, isso também será pela graça. Eu gostaria de complementar algo na pergunta 2 com base em Hebreus 6, 11 a 15. Aqui, né, tem a pergunta: o que significa para nós, né, viver como herdeiros das promessas de Deus? Aqui eu vi em Hebreus 6, 11 a 15 pelo menos 3 requisitos para continuarmos com este presente gracioso da vida eterna, da terra prometida, do novo céu e da nova terra. Diligência, paciência e perseverança. Então temos que ser diligentes quanto ao chamado que Deus nos fez para sermos filhos seus e para testemunharmos acerca de suas verdades. Temos que ser pacientes para suportarmos provações e enquanto aguardamos a volta de Jesus. Assim como Israel teve que ter paciência para herdar a terra prometida, devemos ter paciência até que Deus nos dê a terra prometida, e depois perseverança. Isso aqui nos lembra de Lucas 21, 19. Jesus diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, a vossa vida eterna. Então, para continuarmos, para preservarmos este presente gracioso de Deus, esses 3 requisitos são necessários. Segunda-feira, pergunta de número 3. A lição pede para lermos alguns textos bíblicos. E aí tem a seguinte pergunta: qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a terra prometida? Neste caso, antes de lhe dar a resposta, eu quero ler aqui 2 versos. Levítico, capítulo 20, verso 22 e depois 25, verso 23. Levítico, capítulo 20, verso 22 diz: guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela.
Então esse aqui é um texto importante. Esse texto já começa nos dizendo que quem estava levando-os para a terra prometida era Deus e que ele era o dono desta terra. Vamos para outro texto, Levítico 25, 23, que vai ampliar essa resposta. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Esse texto aqui é muito interessante e com ele eu vou agora complementar e dar a resposta. A terra era de Deus e eles administradores. A permanência nela dependia da correta administração. E qual seria essa correta administração? Em não transgredir as leis de Deus, como fizeram as nações pagãs. Diferente do que eles viveram no Egito, sendo escravos, se eles continuassem obedientes a Deus e tivessem consciência de que eram administradores de uma terra que pertencia a Deus, em Canaã, eles teriam muita prosperidade acompanhada de liberdade. Coisas que eles não tinham no Egito. Com esta liberdade, com esta prosperidade, com este senso de que algo pertence realmente a eles, eles lembrariam constantemente do amor e da dependência de Deus. Por quê? Porque eles tinham consciência, de acordo com Levítico 25, 23, que eles eram hóspedes de Deus e que Deus é o dono de tudo. Da mesma forma, preste atenção nisso aqui, você e eu somos hóspedes de Deus no mundo que pertence a Ele. Essa verdade encontramos também em um outro texto que a lição aqui nos sugeriu, no Salmo capítulo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quando temos consciência de que tudo o que temos e somos pertence a Deus, nós temos uma outra atitude para com a vida e para com os bens materiais. Nós nos vemos como administradores daquilo que Deus confiou às nossas mãos. E se formos administradores fiéis, por mais pecadores que sejamos, Deus confiará mais responsabilidades às nossas mãos. Então isso aqui você precisa ter em mente, que você e eu somos hóspedes num planeta que pertence a Deus. Vamos aqui para a pergunta de número 4, já na parte de terça-feira. Leia Josué 13, 1 a 7. Embora a terra de Canaã tenha sido um presente de Deus, quais foram alguns dos desafios enfrentados ao tomar posse dela? Bom, quando lemos esse texto, temos como resposta sugestiva: tinham muita terra a conquistar, enfrentando nações armadas e hostis. Aqui está um grande desafio. Apesar de eles receberem esse presente de Deus, eles precisavam tomar posse, ou seja, a iniciativa de Deus em dar a terra de presente deveria ser acompanhada de uma resposta ativa. Isso aqui é importante você analisar. Isso significa que os israelitas eles deveriam assumir a responsabilidade em conquistar toda aquela terra, mesmo contando com o poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus não anula a ação humana. Escreve aqui nos comentários para você memorizar. O poder de Deus não anula a ação humana. As duas coisas são complementares, como vemos aqui na história de Israel. E aqui existem alguns paralelos interessantes com o processo de salvação. Aqui farei uma aplicação homilética. O recebimento da terra prometida foi unicamente pela graça de Deus. Da mesma forma, você e eu recebemos a salvação unicamente pela graça de Deus. Agora, ao mesmo tempo, eles deveriam ter uma resposta ativa, ou seja, deveriam conquistar a terra. Da mesma forma, você e eu,
após sermos salvos unicamente pela graça, precisamos ter uma resposta ativa, chamada santificação. De acordo com Hebreus 12:14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo nos torna santos, separados das coisas ruins do mundo para servirmos a Deus em santidade. Santificação na Bíblia não é perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta só será possível na glorificação. Mas santificação é crescimento. Como lemos, por exemplo, é amadurecimento, como lemos em Filipenses 3, 12 a 15. Então percebe os paralelos? O recebimento da terra prometida representa a graça. A resposta ativa em conquistar a terra prometida por parte dos israelitas representa, diríamos, a santificação. Então existe a graça e uma resposta ativa a essa graça. Você precisa entender isso. Agora, um conselho que eu lhe dou no processo de santificação, e vou lhe dar um conselho com base na minha experiência como um cristão e como um pecador. Olhe mais para Jesus do que para você. Essa é a primeira dica que eu lhe dou. E a segunda dica: não se compare com os outros. Olhe o seu progresso. Se você olhar mais para você do que para Jesus, você nunca vai se sentir salvo. Agora, se você olhar mais para Jesus, como orienta Hebreus 12, verso 2, você não vai se sentir perdido. Você vai sentir o desejo de melhorar, de crescer, de pecar menos, de se tornar uma pessoa melhor. Mas você não vai ter dúvidas da salvação se você olhar para Jesus. Então olhe mais para Jesus do que para você. Segundo ponto, olhe para o seu progresso, não se compare com os outros. Dos segredos da baixa autoestima e até do desânimo espiritual é nos compararmos com as outras pessoas. Não, você tem que se comparar com você mesmo apenas. Por quê? Porque você é único, você tem tendências hereditárias que outras pessoas não têm, porque elas não são parte da sua família. Você tem uma formação cultural diferente, você tem uma bagagem familiar diferente, você tem uma estrutura psíquica diferente. Você pode ser um neurodivergente, e aí isso é uma outra questão que ainda impede você de se comparar com alguém que não é neurodivergente. Então, você tem que considerar tudo isso, tem que se comparar apenas com você mesmo. Tá? Então, quando você vê um irmão na fé que está melhor do que você no aspecto alimentar, não se compare a ele. Você pode tê-lo sim como exemplo, mas não se compare a ele. Compare-se com você mesmo. Então, se hoje você não está tendo uma alimentação tão saudável, mas amanhã ela já se tornou melhor, celebre a sua vitória com base em você mesmo. E lembre-se, amigo, a alimentação saudável ela é muito importante, mas isso é uma pontinha do iceberg. A santificação envolve muito mais do que isso. Então você tem que analisar outros aspectos da sua vida cristã para você ser uma pessoa equilibrada. Tudo bem? Vamos aqui para a parte de quarta-feira. Pergunta de número 5. Leia Levítico capítulo 25, 1 a 5 e verso 8 a 13. Qual era o propósito do ano sabático e do ano do jubileu? Olha, muito interessante isso aqui. E aqui nós temos algumas lições preciosas sobre o ano sabático e o ano do jubileu. Eram práticas que Deus utilizava para ensinar lições espirituais. Essas práticas eram necessárias entre os israelitas. Mesmo que elas não sejam necessárias atualmente, os princípios por trás destas práticas são muito importantes para os dias de hoje. Então, eu escrevi aqui e vou escrever também aqui na tela para você no momento da edição,
para você ter a resposta que eu coloquei aqui, caso você queira, tá? Bom, qual era o propósito com o ano sabático e o propósito com o ano do jubileu? Ano sabático. Destacar que a terra é santa, pois pertence a Deus. Então, o que era o ano sabático antes, né? Só para explicar para você. Deus orientava que eles plantassem durante 6 anos ininterruptos e que no 7º ano existisse um ano sabático, um ano de descanso da terra. Por quê? Primeiro, destacar que a terra é santa, pois pertence a Deus. Então, assim como Deus santificou o sábado, de acordo com Gênesis 2, 1 a 3, Êxodo 20, 8 a 11, Deus amplia esse princípio de santidade para o ano sabático, para ensinar agora que também o planeta, a Terra, é santa e pertence a Deus e que eles deveriam ser administradores daquilo que pertence a Deus. Outro propósito com o ano sabático: dar à terra um período sem cultivo para preservar a qualidade agrícola. Você imagine, eles plantariam durante 6 anos, durante o 7º ano eles não deveriam fazer nada na terra, deveriam deixar que o mato crescesse, porque isso ia fazer o quê? Com que a terra se nutrisse ainda mais. A terra teria mais nutrientes para a colheita nos próximos anos. E Deus prometeu, quando você lê esse capítulo 25 do Levítico, que Deus daria 3 vezes mais no 8º ano, né, aquilo que eles colheriam se não obedecessem à lei de deixar a terra descansar. E outra coisa que Deus ensinava com o ano sabático: a desenvolver a fé de que Deus proveria o sustento mesmo sem uma colheita normal, diríamos assim. Então, esses são alguns aqui dos principais propósitos com o ano sabático. Já o ano do jubileu, a cada 50 anos, se alguém tivesse de vender a sua propriedade por ter empobrecido ou para pagar dívidas, esta pessoa poderia, após obviamente pagar os seus débitos ao longo desse período, ela ou alguém da família poderia reaver esta terra. Se antes do período um familiar resgatasse, também estava ok. Mas tinham algumas exceções. Eu não vou ler aqui para você agora o capítulo, mas você pode ler Levítico capítulo 25, 8 a 13. Mas o que Deus ensinava com esse ano do jubileu? Primeiro, valorização da propriedade privada e familiar. Deus não permitia que a terra fosse tirada em definitivo da pessoa. Então havia aqui uma valorização muito grande da propriedade privada e da propriedade da família. Então isso que o ano do jubileu ensinava. Outra coisa, o ano do jubileu eliminava a divisão entre ricos e pobres. Então não havia na Bíblia, nunca existiu essa divisão entre ricos e pobres. Essa divisão marxista, ela é diabólica, porque o que Deus quer fazer, Deus quer unir ricos e pobres à luz da cruz, para que todos sejam salvos. É óbvio, a Bíblia fala sim contra os opressores, mas há opressores ricos e opressores pobres. A Bíblia fala contra a opressão, mas o propósito é eliminar essa divisão. Então, o ano do jubileu mostrava isso. Não importa quem era rico ou quem era pobre. No fim das contas, todo mundo poderia ter a sua terra e ter um recomeço. Outra coisa, a justiça social. A Bíblia ensina a justiça social não independente de Deus. Uma justiça social independente de Deus é muito subjetiva. Alguém pode criar um tipo de justiça social travestida de bondade, mas que no fundo é algo perverso. Então, a Bíblia ensinava por meio do ano do jubileu a importância da justiça social, porém não independente de Deus. Porque sem Deus fica tudo muito subjetivo. Nós precisamos de Deus como padrão moral objetivo para que possamos definir corretamente tanto a moral quanto um conceito bíblico e coerente do que é realmente justiça social. E outro propósito do ano do jubileu: dar nova oportunidade para obter o próprio sustento. Então, após aqueles 49 anos,
no ano do jubileu, o ano de número 50, quando a pessoa tivesse trabalhado, né, para pagar a sua dívida, ela poderia, né, reaver a sua terra, ou seja, não havia prejuízo de ambos os lados. Porque a pessoa que usufruiu a terra durante esse período usufruiu, porque ela pagou por isso, mas no final a outra pessoa também poderia reaver após esse período de trabalho e pagamento de dívidas. Então o que acontecia? Deus evitava a fraude e a pobreza. A fraude porque alguém poderia alegar que ficou pobre demais e que não poderia pagar a sua dívida. Não, Deus dizia, não, então você tem que trabalhar para pagar a sua dívida. Mas Deus também evitava a opressão, porque ao mesmo tempo em que a pessoa tinha que trabalhar para pagar a sua dívida, a terra, no período do ano do jubileu, né, a terra era devolvida para a pessoa e ela poderia recomeçar. Então, a verdadeira justiça social está na Bíblia, não nos escritos do ateu Karl Marx. Escreve aqui nos comentários, a verdadeira justiça social está na Bíblia, não em Karl Marx. Então é vergonhoso quando muitos cristãos, ao invés de estudarem o texto bíblico, ficam perdendo tempo com Karl Marx, que falava contra o capitalismo, mas que na verdade queria o capitalismo, era para ele, né? Nada mais incoerente e hipócrita, com toda a certeza. Vamos aqui então para a parte de quinta-feira e aí encerramos a nossa lição. A pergunta de número 6. A lição pediu para lermos alguns textos, eu selecionei um deles e aí faz a seguinte pergunta. Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou? Bom, Deus fez promessas ao seu povo. Por que Deus fez essa promessa? Antes de eu ler aqui o texto, quero contextualizar você. Os israelitas não foram fiéis. E após muitos apelos de Deus, eles rejeitaram a Deus e foram levados para o exílio em Babilônia. Leia, para você se contextualizar nisso, leia 2 Crônicas, capítulo 36, 11 a 21. E ali você vai ver o quanto os israelitas foram maus e rebeldes. Eles chegavam a zombar dos profetas de Deus. Quando você lê 2 Crônicas 36, 15, você vê ali no texto que Deus mandava os profetas de madrugada desescravizá-los, alertá-los, e eles zombavam, desprezavam e continuavam nas suas maldades. Então, por isso, Deus acabou permitindo que eles fossem levados para o exílio em Babilônia. Porém, nosso Deus é muito amoroso e prometeu restaurar-lhes a terra se eles se arrependessem. Isso é o que nós lemos aqui nesses textos. Em especial, eu escolhi um deles, que é Ezequiel capítulo 37, versos 14 e 25. Eu vou ler e aí darei para você aqui a resposta que eu escrevi na lição. Ezequiel 37, 14 e 25. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Agora vamos para o verso 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Qual é a resposta que eu coloquei aqui? Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou? Através da presença do Espírito Santo, como lemos aqui em Ezequiel 37:14, Deus iria restaurar-lhes a terra após o exílio em Babilônia. Aqui está a resposta que eu coloquei. Veja, a restauração deles dependia totalmente da presença do Espírito Santo na vida deles.
Da mesma forma, a sua e a minha restauração depende exclusivamente da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ao mesmo tempo, é importante que você tenha em mente, ao ler essas promessas aqui, feitas de restauração, que você se lembre de que os profetas do Antigo Testamento, através dessas promessas, eles apontavam também para uma restauração espiritual que seria trazida pelo Messias davídico, pelo Messias que obviamente veio da família de Davi, era descendente de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe que você tem que ter em mente quando lê essas promessas, que agora, à luz de Cristo, a terra prometida é reinterpretada, tornando-se um símbolo das bênçãos espirituais que recebemos em Jesus Cristo. Além disso, você tem que ter em mente uma outra coisa, que o cumprimento final da promessa divina de descanso em uma nova terra se dará após a volta de Jesus e após o milênio, quando vivermos na nova terra sem a mancha e a contaminação do pecado. Então, em Cristo, estas promessas referentes à restauração de Israel se aplicam à igreja, que é o Israel de Deus, o Israel espiritual. E aí nós, juntamente com os israelitas que foram fiéis, após a volta de Cristo, após a ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, todo o povo de Deus, ao longo da história, tanto o Israel nacional quanto o espiritual, todos os que são realmente descendentes de Abraão pela fé, eles vão herdar o novo céu e a nova terra após a volta de Jesus e após o milênio. Então, alguns textos que eu deixo para você, e aí finalizamos a lição, eu deixo para você João 14, 1 a 3, onde Cristo diz que promete voltar e nos levar para onde ele está agora. Onde é que ele está agora? No céu. Então isso significa que antes de estarmos na nova terra, estaremos em algum momento no céu. Tanto que 1 Tessalonicenses 4,16 fala que seremos arrebatados. Então terá um momento em que moraremos no céu. Em Apocalipse 20, 7 a 10 e no capítulo 21, nós vemos que haverá um período chamado milênio, ou 1000 anos. Nós cremos que se Jesus prometeu voltar e nos levar para o céu, o milênio será no céu. Após o milênio, como lemos Apocalipse 21, a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce na terra, Deus restaura a terra, e aí viveremos para sempre na terra restaurada. E aí vem o outro texto que eu deixo para você, que é 2 Pedro 3,13. Texto maravilhoso, que diz que após a volta de Jesus, após os 1000 anos, como lemos aqui em Apocalipse 20, 7 a 10 e Apocalipse 21, nós teremos um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça. Ou seja, você e eu viveremos num lugar perfeito. Deus restaurará a terra à sua condição edênica. Aquele Éden que era uma das maravilhas do universo e um grande centro de aprendizagem sobre Deus, o seu amor, o seu caráter, a sua benevolência, voltará a ser o nosso centro de aprendizagem. Para isso você precisa estar lá. E para estar lá, basta você fazer de Jesus Cristo o seu Salvador pessoal, basta você não desistir dele. Te agradeço por ter me acompanhado no estudo desta semana. Eu peço que você, mais uma vez, não deixe de curtir esse vídeo. Quanto mais você curte os meus vídeos, mais o YouTube os entrega para outras pessoas. Então é uma coisinha tão rápida, você vai ali e deixa o seu like, e isso me ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas. Até mesmo um familiar ou um amigo seu. Pode ser que o YouTube mande para ele esse material, porque você curtiu. Então faça isso, curta, compartilhe, inclusive nos grupos de WhatsApp da sua igreja para que outras pessoas estudem e não deixe de se inscrever no canal e de ativar as notificações, porque assim eu posso informar você acerca de novos conteúdos. Que Deus guarde você,
Que você tenha um ótimo restante de semana e pela graça de Deus nos vemos na semana que vem.